Olá, eu sou a Márcia Signorini, esse é o Gráfica Drops. Hoje eu vou falar sobre dinheiro, mais especificamente sobre o papel moeda e uma característica importante desse papel que é a marca d'água. Essa é uma característica que é conferida ao papel quando ele ainda é aquela sopa rala de água e fibras de celulose durante o processo de fabricação. Então a gente encontra a marca d'água, né, no papel moeda, em papéis de segurança e em papéis especiais e artísticos. Você se lembra como é que era o processo de fabricação do papel? Bom, se não lembra, clica aqui no link e volta lá para o episódio que a gente falou sobre isso. Nesse processo de fabricação, no momento que a pasta de celulose é misturada com a água, com aquela grande quantidade de água, e entra naquela caixa de entrada, essa caixa de entrada vai dispensando essa pasta, que é uma sopa rala, muito mais água do que fibra de celulose, uma proporção de 95% de água para 5% de fibras, e vai jogando ali essa sopa rala sobre aquele peneirão. Em cima desse peneirão tem um cilindro que vai alisando ali a superfície daquela massa enquanto a água vai escorrendo por aquela tela. Se nesse rolo houver alguma gravação em relevo, na hora que ele passa por cima dessa pasta, ele exerce uma pressão e separa ali aquelas fibras de celulose que estão embaixo do relevo, e naquela área fica mais água do que fibra. Isso não altera a espessura do papel depois lá na frente, nem a característica superficial dele. É simplesmente algo que fica impresso por dentro do papel, da folha de papel, e que a gente só consegue perceber olhando essa folha de papel contra a luz. A marca d'água foi introduzida no processo de fabricação do papel no final do século XIII, 1282, na cidade de Fabriano, uma cidadezinha medieval onde a produção e a distribuição de papel passou a ser uma coisa muito marcante. Por quê? Porque ela ficava próxima à cidade de Ancona, que era um centro importante nas rotas comerciais com o Oriente. Lá pelos anos 1600, 1700, essas rotas mudaram, tiveram um redesenho em função do descobrimento da América. Então, a fabricação de papel nessa cidade teve um certo declínio. Só no final do século XVIII é que esse panorama mudou, graças ao espírito empreendedor de Pietro Miliani, que em 1782 fundou a Cartiere Miliani. Essa família permaneceu na direção da empresa até o início do século XX, quando ela foi então comprada pela Fedrigoni, que permanece até hoje. Essa característica de marca d'água é aplicada nos papéis, dando a garantia da fabricação. Então, em geral, você tem nessa marca d'água um logotipo do fabricante, um nome, às vezes o tipo do papel. No caso dos impressos monetários, impressos de segurança, ela é uma característica importante porque dificulta muito a falsificação. Hoje, uma série de papéis importados trazem essa marca d'água e eles ficam enquadrados nessa categoria de papéis para finalidades especiais. Eu tenho um exemplo aqui de um material que foi desenvolvido na Inglaterra por um estúdio, na verdade era a comunicação visual para um restaurante bem especial assim, então eles tiveram a ideia de produzir papéis com marcas d'água diferentes para os cardápios, para o cardápio de vinhos, para o cardápio de sobremesas. Então esses papéis foram desenvolvidos por uma empresa também do Reino Unido que se chama Fenner Papers. E aqui nessas imagens dá para a gente ver como que esses cilindros foram produzidos para fabricar esse papel específico para esse cliente e o resultado a que se chegou.
Muito bacana esse trabalho. Tem o link aqui na descrição do vídeo para se vocês quiserem ver mais detalhadamente depois. Bem, com o tempo e sem o devido cuidado no uso do idioma, essa expressão passou a significar uma porção de coisas que não tem nada a ver com a produção do papel. Você pode imprimir, por exemplo, numa folha de papel, uma imagem bem sutil, bem clarinha, com muito pouca tinta. Ela está impressa sobre o papel, mas sobre ela você pode escrever, imprimir com cores mais fortes, um texto, enfim. E aí isso se chama marca d'água. Outro uso errôneo dessa expressão é para significar aquela marca que a gente deixa em relevo sobre um papel seco, usando uma chancela ou um sinete, usando um clichê para isso. O resultado é uma imagem com diferentes relevos no mesmo papel. É um relevo seco, não é uma marca d'água. E finalmente, agora no nosso mundo digital, vocês podem ver que tem no YouTube milhares de tutoriais explicando como fazer uma marca d'água no seu vídeo. Uau! Então é que é essa marquinha clarinha, mais clara, que identifica ali aquele filme, aquele vídeo. E isso não tem absolutamente nada a ver com a gráfica. Então considero usos errôneos. Tem mais um aspecto que é interessante a gente trazer, que é sobre os papéis linha d'água. Quem é do ramo editorial sabe que existe no Brasil uma isenção de impostos para papéis usados para finalidades editoriais. Então, para fazer um livro, você pode comprar o papel com isenção de impostos. No início dessa legislação, que é bem antiga, já tem mais de 50 anos, esses papéis para uso editorial, eles vinham com uma marca d'água. Eram os chamados papéis linha d'água. Então era muito fácil a gente perceber se aquele papel era direcionado para uma produção editorial ou para uma produção comercial. Com o tempo, isso foi mudando. Os papéis deixaram de ter essa característica da marca d'água e passaram simplesmente a ser comercializados sem o imposto. Então é a responsabilidade da gráfica, da editora, garantir que aquele material comprado com isenção de impostos vai ser usado para a produção de livros. É algo comercial. Hoje em dia, esse papel linha d'água não tem mais a marca d'água e nem chama mais linha d'água. Chama-se papel imune e é direcionado para a produção editorial. Bem, então, isso é o que eu tinha para hoje. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Até mais.